Deixa eu te contar um segredo. O programa Sociedade Gospel de hoje está pra lá de especial. Vou receber meu querido amigo Ranimiro Lotufo, que vai nos contar uma emocionante história de superação. Portanto, fiquem ligadinhos. O programa Sociedade Gospel está no ar. Olá, queridos! No programa de hoje, eu tenho a honra de receber o nosso querido Ranimiro Lotufo. Ele que é modelo, apresentador, palestrante e é fotógrafo. E é apaixonado por esportes radicais. E aí, meu querido, tudo bem? Tudo bom? Obrigado, muito obrigado. Que alegria, que prazer recebê-lo aqui no nosso programa Sociedade Gospel. Muito obrigado a vocês por me convidarem. Obrigado. Eu quero mesmo. que você fique bem à vontade agora para a gente poder bater um papo, para que todos possam conhecer um pouquinho da sua linda história de otimismo, uma história que nos traz grande presente para as nossas vidas. Obrigado. Como iniciou a sua carreira de modelo e a sua paixão por essa grande aventura? A minha carreira de modelo começou em Botucatu, interior de São Paulo. Eu morava na Granja, trabalhava com Granja. E eu conheci um fotógrafo que ele trabalhava em São Paulo, morava em São Paulo, só que os parentes deles eram de Botucatu. E nessa que eu conheci ele, começou a falar para mim, vamos para São Paulo fazer modelo, fazer umas fotos com você. Eu falei, que isso, esse cara está viajando, né? Eu trabalho com frango, com vaca, eu vou mexer com... Nunca tinha nem pensado Não, imagina, nunca em tirar foto de ninguém. No espelho, eu falei, cara, feio pra caramba. Frangueiro feio pra caramba, o cara me chamando para ser modelo, não. Só que eu e meu pai começamos estava no trabalho, a gente começou a ter algumas dificuldades lá. Certo. Não assim, de relacionamento com meu pai. Uhum. E me começou a pintar uma curiosidade, falar, será que dá certo? Será que isso pode funcionar ou não? E eu comecei a vir com ele para São Paulo e eu vi que as agências tinham interesse, eu vi que comecei a pegar algumas coisinhas, eu falei, vou ficar. Nessa eu falei com meu pai, eu estou pensando em morar em São Paulo, fazer modelo, o senhor me ajuda? Eu falei, me ajuda, te ajudo. Bacana. Você tinha mais ou menos assim, que idade, mais ou menos? 23 anos. 23 anos. Aí ele falou, não, te ajudo, pagou um mês de aluguel, depois agora você se vira. Já te ajudei, agora você se vira, se quis ir, agora vai. No fim, eu fiquei 3 anos em São Paulo. Que bacana. Começou a pintar a oportunidade de viajar para fora, para o exterior, para Itália. Deu certo, né? A carreira de modelo. Foi. Aí foi para a Itália também? Fui para a Itália a primeira vez, fiquei 1 mês, depois fiquei mais 4 meses na França. Nossa, e nessa mas eu falei, vou levar $700, pensando que foi $700 mais a passagem, dá para ir e voltar, né? No fim eu voltei com $700 e fiquei 4 meses e meio. Fui para a Europa pensando em ficar 1 mês. No fim eu fiquei 4 meses e meio. Foi um sucesso, então. Não assim, a minha carreira foi muito devagar, mas sempre crescente, devagar. Então não foi uma coisa que estourei. Sempre nem tendo nada. oportunidades fora. Isso. Né? Depois eu voltei para o Brasil, aí já pintou o Japão, fiquei 4 meses no Japão. Aí eu não parei mais, voltei para o Brasil de novo, já voltei para a Europa, eu morei 12 anos fora. Que lindo, foi uma carreira de sucesso. Né? Para mim foi muito legal, porque vale uma experiência bem... a experiência é muito legal, conheci muitas pessoas, diferenças de cultura. Falo hoje em dia 4 línguas, não fluente, mas eu me viro tranquilamente em 4 línguas. Que maravilha. Isso me ajudou bastante. Que lindo. Eu acho que todo mundo, se puder ir viajar, sair um pouco do Brasil, vale a pena. As viagens... O duro que a gente dá aqui, a gente vai dar duro lá fora. É verdade. Só que você aprende muito mais coisa. Agora trabalha muito mais fora do que aqui, não é verdade? Quando se viaja para uma turnê, para fazer um trabalho como esse, com certeza é muito trabalho, é muita relação, mas vale a pena. Vale sim. E adquire muitas experiências. Isso que é legal. E você é um jovem de 23 anos, né? Aprendeu, amadureceu, né? Nas viagens, aprendeu bastante. E como você enfrentou a dificuldade ao iniciar a sua carreira de modelo no exterior? Qual foi a dificuldade nessa época que você teve? Primeira coisa, a língua, né? Porque eu não falava nem português direito. A maioria tem essa dificuldade, né? Aí eu tive que aprender inglês na França. Então, já era uma coisa assim que não em Paris. Meu Deus, que desafio. Não suporto falar inglês na França, tem que falar francês. Mas eu sabia que se eu saísse da França, eu tinha que aprender, tinha que falar inglês nos outros países, não tinha como.
E eu comecei dicionário, música, escutando música, traduzindo, escrevendo. E aí comecei a aprender, mas eu apanhei bastante. A minha maior dificuldade era essa. A maior dificuldade. E foi Não na me comunicar. raça, foi com esforço, foi com boa vontade, com dedicação, Foi. que você aprendeu a falar fluente o inglês. Não, hoje eu não falo Os fluente. 4 idiomas. Não falo nada fluente, não. Mas eu sou cara de pau. Não, é sério. Você é cara eu de falo, pau. Hoje eu falo inglês, italiano, espanhol e o francês pouquinho. Mas quando eu fui para a França, me viro com as pessoas, falo, converso com eles. Entendeu? Não dá para passar uma mensagem profunda, mas eu me viro. Mas o que é importante nisso é saber que a pessoa pode. Pode. Que você consegue, né? Com esforço. Não pode ter medo. Não pode ter Aliás, medo é até bom, viu? Eu tenho medo. O medozinho, mas né? é porque o medo, principalmente parte. no esporte de aventura, se você perde o medo, o acidente é maior. Nossa. Você tendo medo, você tem um respeito, você respeita, tem um limite. E mesmo medo... Quando a gente não tem medo, é um pouco também assustador, né? Precisa ter cuidado. Eu já tive medo disso também. Falei, meu Deus, eu não tenho medo. Pego a estrada e vou dirigindo, pé quente. Eu falei, não, tem hora que a gente tem que ter um pouquinho de... Segura o pé, porque de É repente... verdade. Agora, na sua biografia, você conta que a sua mãe ela era cristã. Ela era evangélica, né? Isso. E que você teve uma criação assim bastante rígida, né? Isso, ela... E de que forma você criou assim os valores cristãos, contribuiu para você hoje ser essa pessoa que você é hoje? Passa esse otimismo? Você acha que a sua criação, pela sua mãe ser evangélica, você acha que isso te influenciou para você ser o que você é hoje? Não, sim, sem dúvida. Eu acho que toda a criação, acho que a base nossa, né, a nossa criação, né, quem é o teu pai, tua mãe, Verdade. isso ajuda muito. Ou estraga também. Dependendo, tem pessoas que têm muitos problemas depois, quando grande, porque teve uma base muito ruim. Eu tive uma educação muito boa nessa parte. Mas era assim, meu pai não é ateu, minha mãe é evangélica. Totalmente bem no oposto. Mas eu acho... Hoje em dia eu vejo meu pai como um exemplo também de vida, porque ele é um cara que não quer mal a ninguém, não fala mal de ninguém, ele é trabalhador, é um cara direito, paga todas as... Então, tudo é correto com ele, entendeu? Bacana. E a minha mãe sempre foi evangélica, entendeu? E eu aprendi, assim, depois de um tempo, quando você nasce no berço evangélico, porque minha mãe fazia culto à noite, orava junto com a gente, o culto do lar, cantava junto com a gente, entendeu? Aí chegava os primos, a gente fazia o cultinho, né, que a gente fala. Culto doméstico. Então, sempre tive essa base evangélica. Essa base. Mas chega uma hora na tua vida que você precisa ter uma coisa é você ser ensinado, outra coisa é você ter experiência. É verdade. Se você fica só naquilo, na teoria... Tem que provar, né? Não tem a essência, não tem E é isso que eu comecei a ter mais experiência com Deus. Foi aí no tempo de modelo também, principalmente quando você é modelo, tem uma coisa muito de vaidade, né? Você está aparecendo, você está na televisão, na outdoor, e você se acha o rei da cocada e ninguém bate na cabeça que ninguém é mais. Você é mais conhecido só. Então, Ranimiro, você acha que a sua criação, o fato da sua mãe te ensinar a palavra de Deus na sua infância, também te ajudou para que na sua fase adulta, nas suas viagens de glamour, né, como modelo, todo mundo te olhando, tudo isso te ajudou a ter os pés no chão, sim. Né, a saber que você estava ali, mas para uma missão, para um trabalho, né? Você acha então que isso influenciou também na sua vida, né? Sim. Bastante. Influencia porque é sempre bom, assim, o que eu tinha? Quando eu morei 12 anos na Europa, eu tinha meu trabalho era modelo, mas eu separava, é meu trabalho e não minha vida. Bacana. Quando você mistura aquela profissão, ou qualquer outra profissão, ou qualquer outra coisa, torna-se mais importante do que a tua vida, entendeu? Aí isso começa a misturar, aí você começa a perder os valores, a sua essência. É isso que não é legal. Até eu cheguei a ficar, quando eu voltei do Brasil, eu fiquei 12 anos lá e eu voltei do Brasil. E eu estava muito mal espiritualmente. Foi por isso que eu resolvi voltar. Estava na melhor fase de trabalho, tinha minha casa com meu amigo, que a gente dividiu o apartamento da casa dele. Tinha o carro, financeiramente estava super bem. Tinha meus amigos italianos, minha vida de parapente, de voar de asa delta, entendeu? Então, totalmente... Mas você com Deus não estava bem. Eu estava muito triste espiritualmente, entendeu? Entendi. E aí eu resolvi voltar para o Brasil. Foi aí que aconteceu o acidente, entendeu? Certo. E você quer falar um pouquinho agora? Como que aconteceu esse acidente?
esse momento trágico na sua vida, né? Tá. Não, acho que eu não vejo como... Hoje em dia eu posso falar que não foi uma Mas tragédia. na época não foi algo muito forte, Não, né? sim, sempre é, né? Não é uma coisa... Você perder um membro não é uma coisa... Mas você sabe que antes de eu perder a minha perna, eu falava, se eu perder um membro, eu prefiro morrer. Você dizia isso? Eu falava, se eu perder um membro, para quê? Que eu vou? Prefiro morrer. Só que aí eu perdi, né? Aí você aprendeu a viver. Não, peraí, não é bem isso, né? Não vou me matar. Então, o que eu posso fazer com uma perna? Aí eu comecei a ter as oportunidades de descobrir o que eu podia ou não podia fazer com uma perna. Ah, você não vai voar. Você sabe o que é voar ou não com uma perna? Não. Por que você vai falar se eu posso ou não posso? Se nem com 2 pernas eu não sei. Vou dizer a você que você não pode com uma, né? Então, mas as pessoas normalmente, não, você vai voar de novo, você não vai fazer isso. Eu falei, cara, eu não sei, deixa eu sair do hospital, e as pessoas falando para mim. Só que cada vez que eu olhava dentro do hospital, eu olhava para fora da janela, olhava aquelas nuvens, via aqueles urubus voando, porque o urubu gosta de voar sem bater asa. Ele pega o ar quente da térmica, sobe. E a gente voa muito com parapente assim, né? Aí eu falei, me começou a dar muita vontade. Até que depois de 1 ano de amputado, pintou a oportunidade. Aí eu peguei o parapente. Eu até estava em Brasília, fui numa rampa lá com a minha prima e o pessoal do parapente, Ranimiro, quer voar? Tirando um sarro de mim, né? Vamos ver, quer voar? Eu falei, tem um parapente, tem uma selete aí, eu vou voar. Aí eu peguei e falei, não, mas me dá ainda. Agora vocês falaram, vocês me dão um parapente. Me empresta aí que eu vou voar. Eu vou tentar ver se dá certo ou não. Aí eu saí quicando, né? Você sai pulando, eu saio pulando, não uso a prótese para voar. E aí sai igual um saci branco. Aí saí pulando, depois aí decolei. Meu Deus. Só que aí quando você pousa, você normalmente você vem correndo, né? Você vem. E aí eu caí com uma perna só e caí, né? Falei, bom, não vou usar mais a perna. Hoje em dia tem um sistema de um airbag embaixo, que quando eu vou pousar, eu levanto a perna, pouso de bunda, depois aí ponho o pé. Entendi. Aí tudo bem. É muito forte. Ranimiro, agora eu queria que você falasse um pouquinho mais detalhado como foi a sua saída de modelo para o esporte. Tá. Porque aconteceu o acidente, né? Mas só para a gente entender essa saída essa mudança radical de modelo para o esporte. O mesmo tempo de modelo, eu já andava de moto, era uma coisa que eu gostava. Eu estava já voando de asa delta, comecei a voar de asa delta, e o parapente também. Então, depois que eu perdi a perna, o que aconteceu? Quando eu perdi a perna, logo depois de 1 ano e pouco, pintou uma viagem para o Nepal com 9 deficientes. Se você juntar 9 deficientes, vai dar uns 6,5, vai. Porque 9 tira ali. O cara não tem cabeça, não tem a perna, não tem a... Aí 9 deficientes, então 6,5. E nós viajamos para o Nepal, foram 6 dias descendo o rio, num raft. Depois nós voamos de elefante, andamos de elefante, voamos de balão. Teve um grupo que viajou de bicicleta, eu voei de parapente. Quando nós voltamos para o Brasil, nós tivemos muita repercussão de mídia, muita mídia. E aí isso começaram depois a chamar a gente. Aí nós montamos, o Cláudio Tanaka, montou a equipe Erneta, que nós participamos do rafting no Brasil, ficamos em 6º lugar. Meu Deus! Então, aí as coisas começaram a acontecer. Você escala? Não. Vamos escalar? Vamos. Como é que você vai fazer? Não sei. Vamos lá, vamos ver, deixa eu ver a montanha como é que é. Não sei como é que vai ser, né? E aí depois eu pintou a oportunidade também de estar no programa da Adriane Galisteu durante 4 anos na Record. E aí que teve mais a chance de fazer outros esportes, porque eu não queria repetir um esporte. Fazer um programa só com um esporte é muito chato. Vira uma monotonia. Aí comecei a fazer e pintar vários esportes e eu comecei a fazer várias coisas. Tá, foi aí que aconteceu o acidente. Foi aí que... Não, o acidente já tinha acontecido. Já tinha acontecido antes. Aconteceu quando eu voltei da Europa. Certo. Eu estava como modelo, voltei para o Brasil. Tá, essa primeira vez que você fez o esporte, foi aí que aconteceu o acidente? Não. Aí eu já tinha perdido a perna. Certo. Eu já fazia parapente e asa delta. Certo. Só que eu estava na Europa. Só que quando estava muito ruim e resolvi voltar para o Brasil, eu estava um pouco duro.
sem dinheiro. Certo. E aí eu trouxe a representação de um parapente da Itália. E a melhor forma de divulgar esse parapente era participando dos campeonatos. Foi aí que eu entrei no Campeonato Brasileiro e comecei a participar desses campeonatos. Até que um dia eu estava no sul de Minas, em Andradas, que aí que eu estava num grupo de parapente lá numa montanha, eu não consegui grudar na térmica, subi, estava indo para o chão e comecei a procurar o pouso. Aí eu vi à minha esquerda um pouso, vou pousar ali. Normalmente você vê um espaço bom para você pousar. E aí eu começo a procurar a fio de alta tensão. Lá de cima você não enxerga o fio de alta tensão, você só enxerga os postes. Entendi. Ou as torres. É. Aí eu vi à minha direita uma torre grande, segunda torre, e não achava a terceira. Cadê a terceira? Cadê a terceira? A terceira era aquela barriga de fio que fica de uma montanha para outra. E nessa eu estava exatamente indo ali. O parapente ficou grudado no fio terra, fui para frente por causa eu estava numa velocidade, voltou, bateu nos outros fios, aí deu um curto. Fui para frente por causa da pancada, depois voltou, deu outro choque, e aí fiquei preso no fio de alta tensão lá em cima. Aí, quando eu fiquei preso, eu falei, vou me jogar. Quando eu olhei para baixo, eu falei, caramba, eu estou muito alto. Eu olhei a ponta dos eucaliptos, aquelas árvores grandes, estavam lá embaixo. Eu falei, se eu me jogar, eu vou morrer aqui. Aí eu lembrei que eu tinha um reserva, um parapente reserva que a gente usa. Eu falei, vou jogar esse reserva. Era um lugar meio de sítio, e já tinha um pessoal lá embaixo. Você ainda conseguiu raciocinar, né? Eu pedi a Deus para desmaiar, mas graças a Deus não desmaiei, porque quando você queima de eletricidade, ela queima de dentro para fora. Meu Deus. Então, quando eu levei o choque, eu comecei a olhar. Bom, a perna esquerda mexia, a direita mexia, braço, cabeça. Falei, tá tudo, não aconteceu nada. Aí começou a brotar o fogo. Meu Deus. Porque como a queimadura ela vai de dentro para fora, não é como o álcool, né? O álcool ela queima de fora para dentro. Aí começou a brotar o fogo, eu comecei a apagar. Nas minhas costas também, eu comecei a apagar e comecei a apagar. E meio a essa dor, a esse desespero, você pensou que tinha uma forma de você sair daquela situação. E depois eu consegui apagar o fogo. Aí eu falei, vou agora... Só que quando eu soltei o reserva, ele desceu, mas estava ventando. Aí bateu, o reserva abriu e jogou para o meu lado esquerdo aqui. E nessa eu tentei recolher, e eu não conseguia recolher, porque o parapente, quando você está voando, você consegue quebrar ele, desmanchar, quebrar um lado, voltar. E você consegue desmontar ele em voo. O reserva não, porque ele foi feito para salvar a tua vida. Ele só abre e é para salvar. Só para emergências. Eu tentei recolher e não consegui. Nessa que chegou uma hora que estava puxando de novo para os fios, eu falei, meu Deus, seja o que Deus quiser. Eu não conseguia mesmo parar o negócio. Nessa que eu falei que seja o que Deus quiser, aí soltou o parapente. Como eu estava com paraquedas reserva no lateral no vento, ele grudou nos outros fios. Então eu caí e o parapente reserva grudou nos fios. Quando eu quase encostei no chão, aí me puxaram para baixo. Então eu já estava ali. Depois corre para a ambulância. Meu Deus. E corre para a ambulância? Não corre? Eles me colocaram, cortaram umas folhas de banana numa Kombi velha e desce para o hospital. Para o hospital. E só que o cara corria tanto, e eu falava, e ele estava com bafo de pinga. Sério? E eu falei, vai devagar, eu não morri aqui, eu vou morrer com você aqui. Sério, Hanimiro? Ainda teve esse momento ainda, né? Uma hora tão difícil para você, um momento de desespero. Mas que a gente viu ali um milagre, a mão de Deus, né? Não, só por Deus mesmo. Eu estou vivo porque Deus não quis me levar. Com certeza, porque Deus queria que você estivesse hoje aqui, ele falou, Sociedade Gospel, para contar a sua história para todos nós, né? Porque o que você está falando é algo muito forte, porque tem pessoas que acham que não vai conseguir, né? E você hoje está aqui, com tudo que você viveu, tudo que você passou, mostrando para mim e para todos nós que podemos, quando cremos, quando temos força de vontade. E ali você apelou para Deus. Amém. E Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É verdade. E na hora daquela sua angústia, Deus te socorreu. Isso foi lindo demais. Então, Hanimiro, você desanimou em algum momento? De onde veio essa força de você prosseguir? Olha, eu já estava desanimado quando eu sofri o acidente, né? Eu estava bem mal espiritualmente, então minha vida estava bem ruim.
Quando você perde um membro, quando acontece alguma coisa nesse sentido, não adianta, você vai fazer o que? Vai se matar? Não. Não vai ser a solução, não vai ser se matar. Então, eu fiquei 2 meses no hospital com muita dor. Depois, mais um mês. Porque o que acontece? Eu tinha dor não da amputação. Quando você amputa uma perna, e eu tive queimaduras, eu tinha que tirar a pele dessa perna aqui, dessa aqui, da batata daqui, para fazer os enxertos. Entendo. Só que essa perna é o que mais doía. Meu Deus. Porque tinha que tomar banho 2 vezes por dia com sabão e bucho para tirar toda aquela coisa de sangue, de coisa. Certo. Então era muita dor. Muita dor. Então depois quando eu desses 3 3 meses no meses, hospital. 2 meses no hospital e 1 mês em casa. Certo. Depois desses 3 meses, aí eu falei, vou começar a encarar a realidade de ser perneta e de ver o preconceito das pessoas. Eu pensava que o preconceito era das pessoas. Então, de onde veio essa força justamente de enfrentar os preconceitos? Primeiro ver que Deus, eu sempre tive Deus no meu coração. Graças Foi um a momento Deus. que eu tentei largar dele, não larguei, porque principalmente depois acontecendo isso, você se aproxima mais ainda dele. E eu vi que... E eu fiquei 1 ano lutando comigo mesmo e com Deus. Exatamente porque eu queria entender. queria entender. Porque E às vezes acontecem algumas coisas que a gente não entende na nossa vida. Verdade. Mas tudo é para o nosso bem. Tudo é um porquê. Só que a gente só vê a gente sempre olha para o lado ruim. Se eu olhar o lado ruim de ser deficiente, eu vou ficar emburacado. Eu vou emburacando pelaquela coisa. Mas tem um lado bom. Eu não pago 25% do desconto do carro porque eu tenho um desconto de deficiente. Tem um lado bom. Eu tenho uma faixa azul para estacionar. Quando vocês não estacionam no meu lugar. Olha aí, ó. Deixou um recado importante. Então, não estacione onde você não deve. Tudo na vida tem um lado bom. Tudo. O acidente foi uma coisa horrível? Não, mas qual é o lado bom? Mas tem um lado dela? bom, né? Deus não toda faz a situação, as coisas, né? Tem um lado bom. Como era? Primeiro tem que olhar para Deus. Então, ali como você passou a olhar mais para Deus. Me aproximei que antes muito você não mais estava muito dele. bem espiritualmente. E eu aproximei muito mais dele. Quando você diz que você não estava bem espiritualmente, né? Que você teve esse acidente, em que sentido você pode passar isso para a gente? Em que sentido você não estava bem? Às vezes, assim, existe coisas... As pessoas ficam muito preocupadas que é o pecado, que não é pecado, que isso, aquilo. Mas eu acho que a pior coisa é você se afastar de Deus pelas suas próprias... pela sua natureza. Às vezes tem coisas que são muito gostosas. Eu fui um cara que fui um galinha. Entendo. Mulher, para mim, era o problema. Chovia na sua horta. É coisa boa. Entendeu? Mas... Ao mesmo tempo, aí que você sentiu, eu sentia me afastando de Deus. Entendo. Porque entendeu? Tinha um lado que me afastava de Deus. Até pela sua infância, pela sua criação, né? Exatamente. Você viu que você estava perdendo as suas raízes, né? Aí eu comecei a querer estar mais próximo de Deus, me aproximar mais dele e tentar... Só que eu não conseguia vencer isso. E eu teve um dia que eu gritei com Deus. Eu gritei tanto com Deus. Meu Deus, forte. Que ele começou... eu conheci a minha esposa. Mas eu conheci mas pelo que eu achava que era uma mulher correta, que diante da igreja, diante de Deus, ela foi totalmente diferente de qualquer coisa que podia ser, segundo a minha cabeça, o que era o certo ou errado. Entendeu? Entendo. Mas Deus faz as coisas também para quebrar aquela coisa. E ela ser diferente foi o que te conquistou. E ela é uma pessoa de Deus, já acredita em Deus. Então, em primeiro lugar, ela tinha que ter Deus, senão não ia casar com ela. Porque você sempre teve Porque Deus. se você tem uma pessoa que você não tem a mesma essência, o físico vai acabar. A beleza vai acabar. Sexo não segura casamento. É verdade. Não é? E aí eu sei, hoje em dia eu amo minha esposa, continuo amando que porque lindo, pelo que ela tem. Aproveita e manda um recadinho para ela agora, momento love. Querida, eu te mando um beijo e um abraço. Ai, que lindo, Ranimiro. Muito bonita a sua história, viu? Obrigado. Nós vamos agora para um rápido break, um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente está de volta.